Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 25 de fevereiro, agora na Espanha, 21 horas e 31 minutos, no Brasil, 17h31 da tarde. Gente, a BTC aqui nos 5 minutos segue rumando forte para a aresta superior do nosso range de volatilidade. Vai buscar algo em torno de 52.800, 52.900. Na verdade, a gente está indo buscar o estresse da aresta superior dessa cunha aqui no 6 horas, que se romper 52.985, abre o flanco para a onda 3, que vai levar a BTC para 60 mil dólares. Segue o game. No diário, a BTC basicamente nos dias 23 e 24 de fevereiro, ontem e anteontem, desenharam fundos ascendentes. Eu reportei que isso aqui ia arredondar numa cunha. A BTC basicamente visitou o interior do canal de Keltner, como fez várias vezes na onda 1. Os Cavaleiros do Apocalipse ganharam uma certa musculatura, ficaram excitados com essa visita aqui dentro do canal de Keltner. Muitos encheram a caixa de mensagem aqui do meu canal, dizendo que a BTC não ia parar em 50 mil. Fizemos a mínima em 50.521, que ela ia buscar 48, depois 42, num chutômetro completamente bizarro, sem entender os padrões comportamentais da BTC, que mesmo numa pernada impulsiva, como foi a onda 1, ela sobe desabando, mas sobe. Visitar o interior do canal de Keltner, ou mesmo a mediana, é completamente normal. O ativo, no caso o criptoativo a BTC, pode facilmente corrigir algo em torno ali de 20% sem perder o viés de alta. Normalmente corrige 20% numa tendência de alta quando a gente se afasta muito da upper. Aqui, por exemplo, ó, no target da onda 1 até o fundo da onda 2, corrigiu 20,78. Foi só uma onda 2, depois explodiu numa onda 3. E é muitíssimo provável que no target da onda 3, quando bater 60 mil, a gente corrija mais ou menos 20%. A BTC vai facilmente corrigir do patamar de 60 para algo ali em torno de 53, 54, talvez 55. Pode até bater 50 mil dólares numa mega agulhada, que seria a onda 4, para depois explodir em direção a um patamar próximo a 100 mil dólares. Mas fica para uma próxima análise. No semanal, a gente vai encerrar o corpo real comprador desse Morobuzu aqui com uma bela extensão de corpo real, ou seja, vem os irmãozinhos que vão levar a BTC para 60 mil dólares. Na projeção aqui no semanal, a nebulosidade segue ganhando espessura. Muito interessante a movimentação da BTC no semanal. Na seara fática, o diretor da Kane Island afirmou que a BTC vai fechar o ano de 2024 valendo no mínimo 150 mil dólares, podendo até bater 200 mil dólares. E uma transação incomum de XRP, 400 milhões de XRPs, num total de 217 milhões de dólares, pegou o mercado de surpresa, mas a Ripple reportou que é uma movimentação entre carteiras. O preço da XRP não variou tanto, vocês vejam que a XRP nesse momento está subindo mais 0,26, então é muitíssimo provável que seja só uma movimentação entre carteiras da Ripple. E e-mails atribuídos ao Satoshi Nakamoto, que teria sido o criador da BTC e que sumiu das redes sociais lá pelos idos de 2011, teria explicado o porquê do limite de 21 milhões de BTCs. Por que ele criou esse limite numérico para a quantidade de BTCs? Segundo ele, são 21 milhões de moedas, valeria, tem relação com os números inteiros de 64 bits, com 8 casas decimais. Segundo ele, essa granularidade se adequa a essa valorização vegetativa que a BTC ostenta, né, e está ostentando em relação às moedas fiat soberanas. Ele está se referindo ao dólar, ao euro, enfim, as moedas mais estáveis. Obviamente não está se referindo ao peso argentino, que derrete numa velocidade completamente bizarra. Mas enfim, o que ele quis dizer é que esse valor é adequado à sistemática do computacional de 64 bits com 8 casas decimais. Enfim, ele deu a explicação do porquê. Não foi um número assim totalmente aleatório, por assim dizer.
Na seara geopolítica e finanças internacionais, deveriam os investidores do mercado TradeFi, das finanças tradicionais, parar de se preocupar com o Fed e continuar surfando a onda da inteligência artificial? Vamos saber essa semana se realmente o mercado vai continuar surfando a onda da AI. Tem uma série de dados, como o PIB do último trimestre norte-americano, que vai encerrar o PIB de 2023, IPC na zona do euro, o índice de despesa de consumo pessoal, que é o preferido do Fed para estabelecer a postura na fixação da taxa na próxima reunião. Enfim, tem muita coisa para acontecer essa semana que vai influenciar diretamente o DXY, que por sua vez vai influenciar diretamente o comportamento da BTC, que depende totalmente do DXY. O DXY deve tombar, agora é muito provável que a gente perca a MM200. Se o DXY tombando para 100, a BTC provavelmente explode para 60 mil dólares. Se o DXY amanhecer caindo, os shortados vão ter uma Kinder surpresinha, porque a BTC facilmente vai avançar para aquele topo ali em 52, avançar de baixo para cima, rompendo o topo de 52,985, aí abre o flanco para desenhar a nossa onda de número 3 no semanal, que vai levar a BTC para 60 mil dólares. E uma reportagem aqui no New York Times muito interessante, dando conta de como a CIA ajuda secretamente a Ucrânia no seu combate contra a Rússia, mas também revela como o território ucraniano se transformou na maior base avançada da CIA no planeta. São mais de 12 postos avançados, tornando a Ucrânia um dos parceiros mais importantes de Washington, da inteligência de Washington, contra o Kremlin hoje. Isso também, gente, a reportagem dá conta de que isso também justifica a invasão da Ucrânia pela Rússia, porque a Ucrânia basicamente estava cedendo o seu território para se transformar num posto avançado de inteligência norte-americana. Isso estava incomodando muitos russos, então vocês vejam que tem aí uma parcela grande de culpa dos americanos nessa invasão ao território ucraniano, porque 12 postos avançados da inteligência norte-americana no território ucraniano, e quase todos eles ali destinados pura e simplesmente para escrutinar o Kremlin, isso obviamente incomodou muito o Moscou, e que foi também um dos motivos pelos quais os russos invadiram a Ucrânia. Então tem uma parcela de culpa também dos americanos. A Casa Branca pressiona o presidente da Câmara para abrir caminho à ajuda ucraniana, em favor da Ucrânia. O fato é que a Câmara Federal norte-americana meio que entrou de férias por 2 semanas e não liberou a grana que já estava definida para ser enviada não só à Ucrânia, mas também para Israel. Mas enfim, eles entraram num recesso de 2 semanas e o dinheiro ficou bloqueado. E nesse cenário apocalíptico Mad Max, a BTC está em vias de romper essa subfigura triangularizada que ela desenhou aqui no diário, para explodir em direção a 60 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Vejam que a Kusama disparou agora, subindo mais de 2,4% a 48,38. Kusama agora só para 60 dólares, como eu reportei. A GIX subindo 4,75. Algumas altcoins, a Teta subindo 4,60. Algumas altcoins estão ali em vias de explodir. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço.